pessoal, agora a gente vai fazer uma vela com o tema Alice, tá? Aqui eu tô utilizando a massa Fabi Rodrigues Baby Azul. Eu uso aqui uma régua niveladora, pra mim deixar tudo na mesma medida. Coloco e vou esticar a minha massa, certo? E aí, ela fica tudo na mesma proporção, não varia a medida. Então, eu fiz isso. Vou fazer ela em capitonê. Vou estar utilizando este marcador da Blue Star de florzinha. Venho, pressiono, tá? Pra ele ficar bem marcadinho. Tiro. E vou cortar. Geralmente, o cortador da Blue Star, você não precisa estar utilizando nenhum produto. Se você achar que a sua massa tá muito mole, você pode estar utilizando o óleo mágico, amaciante, para poder tirar e não grudar. Cortei, pressiono e vou, tirar as rebarbas, ó. Venho, deixa eu pegar aqui, ajeito com uma faquinha, só pra arrumar mesmo, e aliso pra tirar essas marquinhas. E vou deixar secar, pelo menos aí de um dia pro outro, cuidando dela, né, da velinha, virando, sempre de um lado pro outro, para que não envergue. Essa vai ser uma vela dupla, na verdade, é o número 12, né? Então, são dois números juntos. Depois que eu fizer esse processo nos dois números, eu vou colar as pedrinhas no meio, tá bom? Cortei o número 2 da mesma forma, tá? Não tem segredo nenhum. Agora, a gente vai tá colando as pedrinhas do meio. Qual tipo de cola eu posso tá utilizando para colar as pedrinhas e não ter problema para soltar, cair depois? Duas colas. A legítima, que é própria para strass, pedraria, chatons, vidrilhos, e também a cola de lantejoula. As duas são excelentes, certo? Então, ó, como ela vem num pincelzinho, o ideal é que a gente coloque num potinho, numa tampinha de algum lugar, pra não sujar a sua vela. Então, vem, ó, eu aqui uso a minha mão mesmo, eu acho que não é nada melhor. E vou pingar, tá? Faz um pouquinho, pinga. E depois, vem colando, ok? Ó. Fiz isso em toda a vela. Aqui a gente pode estar utilizando dois tipos de pedrinha. Se você for fazer com o biscuit mole, você consegue trabalhar com o strass. Então, você vem, coloca com a pontinha do strass e pressiona. Se você for trabalhar com a vela seca, você vai ter que trabalhar com chaton, que é base reta, né? Já vai estar, ele já vai ter encolhido, retraído, você vem e cola o chaton. Eu aqui tô fazendo com o strass, que tem a base pontudinha, tá? Ó, essa base aqui, ela não é base reta. E eu vou fazer todo este processo, certo? Pronto, colei em tudo, em todas as marcaçõezinhas, ó, do 1 e do 2, e ficou assim. Olhem o brilho, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? A gente, pra decorar, a gente vai estar utilizando tudo que for relacionado ao tema, né? Então, quando a gente fala Alice, o que que vem na mente? Vem as cartas de baralho, vem os relógios. Então, tudo que eu for fazer, eu vou dar ênfase no dourado. Então, como eu ensinei pintar a chave dourada aí no outro vídeo que tá no link na descrição, a gente vai utilizar ela, tá? Então, ó, relógio, as cartinhas, são tudo botão, tá, gente? A gente corta a parte de trás e trabalha com a parte da frente. As cartas, aí eu pintei chave
as chavinhas eu pintei dourado, ó, pra gente tá utilizando. Elas eram prata, pode ver que atrás elas continuam prata. E pintei também de azul. Como vai ser aplique, não tem problema se o fundo não ficou pintado. Aí, a gente vai elaborar como vai montar. Eu quero utilizar nessa daqui, duas cartas de um lado, relógio do outro. E aí, a gente pensa como quer fazer. O ideal é que esse número esteja seco pra gente passar pro próximo passo, certo? Então, vou colocar pra secar e vou trabalhar a base. Certo? Esse eu vou fazer todo de massa, não vou usar bola de isopor, então agora a gente vai fazer a base. A base da vela, eu vou estar utilizando a massa Baby Rosa, certo? O cortador babado oval, o maior do jogo. Então, eu venho, sovo, né, a massa direitinho, uso a régua niveladora pra ficar tudo na mesma espessura e vou cortar 2 vezes essa base, tá? Pra não ficar muito baixa na hora que a gente for montar, porque eu vou colocar um nome. Quando a gente vai colocar um nome, é necessário que essa base esteja um pouquinho alta. Então, eu vou pressionar e vou cortar. Quando a gente usa um cortador de babado, o legal é vocês utilizarem o óleo mágico. Por quê? O babado, ele é um pouquinho dificultoso na hora de tirar. Se você passar o óleo na ferramenta, no caso, eu ponho numa base e faço assim em cima do óleo. Quando a gente cortar, ó, nem rebarba tem. Muito pouco. Ele sai perfeito. Então, é bem bacana você utilizar o óleo, amaciante, o que você tiver em casa. Então, a gente vai precisar de 2 desse. Pra quando a gente montar, ele ficar altinho e a gente conseguir trabalhar o nome da criança aqui. Combinado? Pra fazer o nome, você tem 2 opções. Ou você faz de biscuit, ou você faz com letras em MDF. O que eu fiz? Eu vou explicar, porque como eu já dei uma ideia aí no vídeo pintando a chave, o processo é o mesmo. Você vai colocar a tira, vai colocar o nome da criança, só que o que eu fiz primeiro? Eu passei um fundo branco na letra e depois eu vim com a tinta spray e pintei da cor que eu quero, que no caso é o azul do tema da Alice, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Como eu já disse, já deixei pintado, o que eu fiz? Eu usei a tinta spray branca pra fazer o fundo. Poderia ser o prime também, né, o que você tiver aí, mas geralmente o branco é bem bacana pra você passar de fundo, porque em cima da letra de MDF, direto na cor, não fica o mesmo tom. E depois eu vim e trabalhei com um azul claro. Passei 2 demãos de branco, deixei secar, né, passa uma demão, espera secar, a secagem é super rápida, passa novamente a branca e depois eu venho e passo o azul. Quem não tiver letra e preferir, pode fazer também com a massa, tá? Essa eu quis fazer diferente, por isso que eu fiz de MDF. Então, vamos lá. Já secou a minha base, né? Onde eu vou montar a vela. Então, eu venho com a cola branca e vou passar em volta. Pra ela ficar um pouco mais alta e na hora que a gente for montar o nome, o número não ficar tão escondido, muito pra baixo. Então, eu venho, cola branca mesmo, e vou colocar a outra parte. Posso colocar... Poderia ter feito até a parte de cima um pouquinho menor. Poderia ter usado um branco, poderia ter feito uma rosa e um azul. Isso vai depender do combinado com o seu cliente e com o tema da festa. Então, aqui eu vou utilizar o rosa e o azul. Fiz isso, pressiono, né, pra ele colar, fica bem bonitinho e vai ficar dessa forma, tá? Aqui, ó, a gente depois vai fazer a base, colocar o nome e colar a vela. Então, fiz isso, vou usar uma base de acrílico, essa minha é de 14, oval, certo? Pra mim conseguir trabalhar o nome, porque o nome da bebê não, que já é uma mocinha, né? 12 anos. Stephanie é um nome grande,
Então, eu preciso ter um espaço para trabalhar o nome e a vela, certo? Fiz isso, qual é o próximo passo? Minha vela já tá seca, de um dia pro outro, eu vou furar para colocar o pavio. Então, a gente vem na parte superior, com a ponta da esteca, ó. Eu vou furar pra tá encaixando o pavio, tá? Venho, furo novamente. Em cima eu vou colocar o pavio e embaixo eu vou colocar o arame. Deixa eu pegar aqui. O pavio e o arame. Arame galvanizado, o ideal é que realmente já esteja ressecado a vela pra gente poder trabalhar, ó. Encaixo e deixo um pedaço sobrando, que é justamente o pedaço que eu preciso para encaixar ali na base, certo? Aqui é a mesma coisa, coloco girando para segurar e estruturar. E aqui em cima eu coloco o pavio. Eu não coloco cola, na verdade eu não coloco nada, eu só encaixo. Mas se quiser pode colocar cola branca, tá? Um pavio de cada lado, vou pegar o outro porque não tenho aqui, vou encaixar e vamos trabalhar a decoração da vela. Para fazer a base do nome, eu não peso, pego uma quantidade de massa, a mesma cor, né, a rosa. E aqui eu vou fazer, porque essa régua niveladora a gente pode estar usando pra vela ela em pé, e se eu quiser algo mais fino, eu deito, tá? Então, eu consigo utilizar ela para as duas coisas. Eu venho, vou abrir, ó, opa, vou esticar tudo e vou colar o nome da criança. Então, um lado eu procuro deixar reto e depois que eu colar, eu vou trabalhar cortando. Então, eu vou utilizar a letrinha em MDF e cola branca. Atrás não precisa pintar, vai colar, não existe essa necessidade. Então, eu venho, pego na parte bem embaixo, ó, coloco, dou uma leve pressionada para encaixar bem bacana enquanto tá molhado. Vou colar todo o nome. Colei todas as letras. Eu venho com uma agulha, o que você costuma trabalhar, eu utilizo esse furador, né? Um furador, eu venho e faço o corte, tá? Ó. Então, eu venho e desenho da forma que eu acho melhor. Se eu quiser colocar alguns detalhes para decorar esse nome, a gente tem que lembrar de deixar uma beirada um pouco mais gordinha, maior, para conseguir trabalhar algum aplique, certo? Recortei, vou alisar, né? Passar o dedo para tirar aquelas marcações, deixar mais arredondado, da forma que você achar necessário aí. Fiz isso, reservo e deixo secar. Aqui eu vou colocar algum detalhezinho, uma cartinha de baralho ou até mesmo o reloginho. Vamos ver o que vai ficar melhor na hora que a gente for montar. O que tiver mais em harmonia a gente coloca, certo? Então, reserva, coloca lá do lado e vamos montar o restante da vela. Cola Tec Bond 2, é a que eu uso para colar biscuit na base de acrílico. Coloco em todo o biscuit, venho e colo. Um pouco atrás, porque à frente eu vou trabalhar o nome e algum acabamento, certo? Agora, eu vou ver mais ou menos, antes de furar, como que eu quero que a vela fique. Então, eu vou pressionar uma do lado da outra, vou deduzir mais ou menos, faço a marcação e venho com o furador e vou furar. Pra quando eu encaixar, já entrar certinho. Aqui a gente vai estar usando cola branca mesmo. Ó.
Colinha branca na base. Encaixo. Aqui da mesma forma, como o 2 é maior, eu posso colocar em todo o comprimento, certo? Venho e encaixo. Não tem a necessidade de colar um no outro, mas se você achar melhor, você vem e passa um pinguinho de Tec Bond aqui embaixo pra unir, mas eu acho desnecessário, certo? Então, o que que a gente vai fazer agora? Vamos utilizar os relógios, as chaves, as cartinhas do baralho, lembrando que tá mole, tá, gente? Porque eu acabei de fazer só pra vocês entenderem. Lembrando que aqui vai o nome e eu também quero decorar, certo? Então, o que a gente vai usar nas pontas não é legal a gente tá utilizando aqui. Apesar que o espaço tá bem grande, dá pra gente trabalhar bastante coisa, tá? Então, ó, essa parte que a gente coloca o ferrinho, ó, notem que ela aparece. Então, é legal a gente sempre trabalhar algo aqui. Por quê? Tudo que a gente conseguir tampar desses detalhes que depois, dependendo da forma que vai ficar, a pessoa pode ver uma imperfeição, você vem e tampa. Ó, coloquei uma carta aqui. É legal usar duas? Beleza, então, vamos colocar uma virada pra cá e uma virada pra lá, certo? Então, ó, uma vermelha, com um pinguinho de Tec Bond. Sempre que a gente for trabalhar aqui, aplique, botão, coisas desse tipo que não for biscuit com biscuit, o ideal realmente é a Tec Bond, tá? A gente pode estar colocando um reloginho aqui nesse entremeio, perto do 1, né? Deixa eu ver se está, tá. Então, a gente vai colocar a Tec Bond, segura e pressiona. Aguenta aí um minutinho. Vamos colocar uma chave. Pode estar colocando nessa pontinha aqui. Não tem problema que a gente já decorou com a pedrinha, né? Porque a gente só consegue ver aonde vai ficar legal as coisas depois que a gente montou. Então, não tem como falar aqui eu não vou pôr uma pedra, porque depois eu vou pôr uma chave. Só se você realmente já tiver o modelo pronto e vai seguir. Eu, como tô fazendo agora, pra mim não tinha como, tá? Vamos ver se azul ficaria bacana a gente colocar uma... Aqui embaixo não adianta eu pôr, porque não vai aparecer. O azul aqui, no caso, não vai aparecer, por a vela ser azul. Então, a gente vai conseguir trabalhar com essa na parte de baixo do nome, tá? Então, vamos ver. Vou colocar mais uma douradinha aqui. Vamos ver se vai ficar legal. Se não ficar também, não tem problema. Aí, ó, vamos colocar mais uma, deixa eu ver se vai aparecer. Lembrando que, né, não vamos usar algo que não é necessário. Se não vai aparecer, então, não vamos colocar. Vamos ver se de pé ficaria bonito. Tem que sempre usar o bom senso, né, gente? Vamos ver se fica bom, se não fica, a gente não põe. Vamos ver aqui de lado. Não vou colocar por enquanto, tá? Vamos deixar do jeito que tá. E aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Na pontinha, eu vou simbolizar como se fosse a parte de cima dela e vou colocar 2 laços em biscuit. Vou fazer 2 laços pretos, a forma de laço que você tiver aí, tá? Eu vou usar do molde princesinha, que é esse laço aqui. Vou fazer em preto e vou tirar 2 laços. Tirei 2 lacinhos e vou colar. Aqui pode ser cola branca, se você tiver aí de boa, né? Não tiver gravando. Eu, como tô... Vou pôr 2 pinguinhos de bonde pra já finalizar isso. Então, ó, um aqui e outro aqui, ok? Se não fosse usar o nome, desse jeito já estaria perfeito. Não precisava colocar mais nada, só centralizar um pouco mais a vela, né? E se quiser, aí dava pra trabalhar um pouco mais, se não houvesse o nome, na base. Aí, a gente podia vir fazer até mesmo um chapéu do chapeleiro, colocar embaixo. Aqui, novamente, colocar mais 3 cartinhas de baralho, vamos dizer, né? Montaria mais 3 aqui.
Colocaria mais um reloginho do lado e já ia ficar perfeito. E a base poderia ser menor, tá? A base não precisa ser desse tamanho quando for uma vela mais básica. Se for só a vela, você poderia trabalhar com uma medida aí de 10, a base de 10 eu acho que ficaria perfeito, tá? Então, como aqui no meu caso eu vou utilizar o nome, eu não vou colar agora, porque tá úmido e aí vai estragar a minha peça. Então, eu não vou fazer isso agora. Mas a vela em si tá pronta, é isso aqui. Quando secar, eu vou colar e vou dar uns acabamentos. Aqui no caso, eu posso estar utilizando a chave azul, né? Coloco aqui do outro lado, deixa eu pôr um pouquinho mais pra cima, pra vocês verem. A chave azul, posso estar colocando aqui na parte de cima o relógio, né? A carta, ou a carta do baralho, duas, ó. Olha que bonitinho, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês como que vai ficar depois que ele estiver pronto. Se cair, vocês entendam aí que tá úmido, tá? Então, deixa eu levantar aqui. O ideal é que esteja bem sequinho, bem certinho, pra gente poder montar. Então, ó. Vou até fazer um furinho aqui na massa, porque é isso que eu vou usar depois. Então, eu ajeito aqui, ó. A cartinha do baralho, o reloginho. Se quiser fazer um sombreado, uns pontinhos de luz, ela vai ficar assim. Vai diminuir, né, ainda o tamanho, aí vai ficar um tamanho proporcional e perfeito, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. É bem simples, mas hoje em dia o que dá dinheiro é fazer vela. Então, vamos fazer vela. Um beijo, meninas, meninos, e até a próxima. A legítima, que é própria para strass, pedraria, chatons, vidrilhos, e também a cola de lantejoula. As duas são excelentes, certo? Então, ó, como ela vem num pincelzinho, o ideal é que a gente coloque num potinho, numa tampinha de algum lugar, pra não sujar a sua vela. Então, vem, ó, eu aqui uso a minha mão mesmo, eu acho que não é nada melhor. E vou pingar, tá? Faz um pouquinho, pinga. E depois vem colando, ok? Ó. Fiz isso em toda a vela. Aqui a gente pode estar utilizando dois tipos de pedrinha. Se você for fazer com o biscuit mole, você consegue trabalhar com o strass. Então, você vem, coloca com a pontinha do strass e pressiona. Se você for trabalhar com a vela seca, você vai ter que trabalhar com chaton, que é base reta, né? Ele já vai ter encolhido, retraído, você vem e cola o chaton. Eu aqui tô fazendo com o strass, que tem a base pontudinha, tá? Ó, essa base aqui, ela não é base reta. E eu vou fazer todo este processo, certo? Pronto, colei em tudo, em todas as marcaçõezinhas, ó, do 1 e do 2, e ficou assim. Olhem o brilho, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? A gente, pra decorar, a gente vai estar utilizando tudo que for relacionado ao tema, né? Então, quando a gente fala Alice, o que que vem na mente? Vem as cartas de baralho, vem os relógios. Então, tudo que eu for fazer, eu vou dar ênfase no dourado. Então, como eu ensinei pintar a chave dourada aí no outro vídeo que tá no link na descrição, a gente vai utilizar ela, tá? Então, ó, relógio, as cartinhas, são tudo botão, tá, gente? A gente corta a parte de trás e trabalha com a parte da frente. As cartas, aí eu pintei as chavinhas eu pintei dourado, ó, pra gente tá utilizando, elas eram prata, pode ver que atrás elas continuam prata, e pintei também de azul.
Bom, pessoal, agora a gente vai fazer uma vela com o tema Alice, tá? Aqui eu tô utilizando a massa Fabi Rodrigues Baby Azul. Eu uso aqui uma régua niveladora, pra mim deixar tudo na mesma medida. Coloco e vou esticar a minha massa, certo? Que aí ela fica tudo na mesma proporção, não varia a medida. Então, eu fiz isso. Vou fazer ela em capitonê. Vou estar utilizando este marcador da Blue Star de florzinha. Venho, pressiono, tá? Pra ele ficar bem marcadinho. Tiro. E vou cortar. Geralmente, o cortador da Blue Star, você não precisa estar utilizando nenhum produto. Se você achar que a sua massa tá muito mole, você pode estar utilizando o óleo mágico, amaciante, para poder tirar. Como vai ser aplique, não tem problema se o fundo não ficou pintado. Aí, a gente vai elaborar como vai montar. Eu quero utilizar nessa daqui 2 cartas de um lado, relógio do outro, e aí a gente pensa como quer fazer. O ideal é que esse número esteja seco pra gente passar pro próximo passo, certo? Então, vou colocar pra secar e vou trabalhar a base, certo? Esse eu vou fazer todo de massa, não vou usar bola de isopor, então agora a gente vai fazer a base. A base da vela, eu vou estar utilizando a massa Baby Rosa, certo? O cortador babado oval, o maior do jogo. Então, eu venho, sovo, né, a massa direitinho, uso a régua niveladora pra ficar tudo na mesma espessura e vou cortar 2 vezes essa base, tá? Pra não ficar muito baixa na hora que a gente for montar, porque eu vou colocar um nome. Quando a gente vai colocar um nome, é necessário que essa base esteja um pouquinho alta. Então, eu vou pressionar e vou cortar. Quando a gente usa um cortador de ar, não grudar. Cortei, pressiono e vou, tirar as rebarbas, ó. Venho, deixa eu pegar aqui, ajeito com uma faquinha, só pra arrumar mesmo, e aliso pra tirar essas marquinhas. E vou deixar secar, pelo menos aí de um dia pro outro, cuidando dela, né, da velinha, virando, sempre de um lado pro outro, para que não envergue. Essa vai ser uma vela dupla, na verdade, é o número 12, né? Então, são 2 números juntos. Depois que eu fizer esse processo nos 2 números, eu vou colar as pedrinhas no meio, tá bom? Cortei o número 2 da mesma forma, tá? Não tem segredo nenhum. Agora, a gente vai tá colando as pedrinhas do meio. Qual tipo de cola eu posso tá utilizando para colar as pedrinhas e não ter problema para soltar, cair depois? 2 colas.